Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 15/4/2025. Ofício número 22, 23, 24 e 25 de 2025 do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção dos projetos de lei número 24, 30, 29 e 16 de 2025. Ofício número 53 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 134 de 2025 da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 1741 de 2025 do Instituto Ideias em resposta ao requerimento número 161 de 2025 da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 33 de 2025 que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei número 35 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 34 de 2025, que altera a lei 6.941, de 15 de fevereiro de 2024, e dá outras providências. Projeto de lei número 36 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial através do provável excesso de arrecadação orçamentária e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2025, que aprova as contas de 2023. Tribuna Livre, senhor Wilson do Nascimento, secretário municipal de assistente social. Inclusão para leitura. Expediente de 15/4/2025. Ofícios número 96 e 97 de 2025 do gabinete da prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 37 de 2025 que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e dar outras providências. Projeto de lei número 38 de 2025 que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 147 de 2025, da autoria do edil André Frenck, solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção das estradas de Arroios e do Paranazinho, com especial atenção à melhoria dos acessos às propriedades. Indicação número 148 de 2025, da autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, a construção de abrigo para passageiros no ponto de ônibus da localidade do Rio do Tigre. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil. Com a palavra. Senhor presidente, uma boa noite, senhores vereadores e vereadoras, comunidade que se faz presente aqui, secretária da Assistência Social, que hoje fará uso da tribuna, e que nos acompanham pela internet. Desejo a todos uma boa noite. Só quero fazer uma justificação aqui, em questão a indicação aí para que seja construído um ponto de um abrigo de passageiro, né, que são para atender as crianças ali da localidade de Rio do Tigre. São em torno de 12 alunos que aguardam o transporte escolar passar, e nos dias de chuva eles têm dificuldade porque o ônibus não espera ninguém. Quem tem que esperar o ônibus ali, o transporte, são os passageiros, são os alunos. Então, nesses dias de chuva, fica difícil para eles, e a comunidade solicita essa atenção ali para que eles possam ter um pouco mais de comodidade ali enquanto aguardam o transporte. Eu falo da comunidade de Rio do Tigre, mas a gente sabe que tem outros pontos com necessidade de se colocar um ponto ali, um abrigo, para que eles possam estar ali guardado debaixo, para que não possa se molhar, e enfim, seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente.
Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna o senhor Wilson Nascimento, secretário municipal de Assistência Social, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite. Primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, o Marcos Homer, e em seu nome, cumprimentar os demais vereadores. Cumprimento também a todos que estão hoje aqui presentes e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero me apresentar. Então, eu sou um servidor efetivo da casa, 11 anos de assistente social na Prefeitura Municipal de Canoinhas, e agora, a convite da prefeita e da vice-prefeita, assumi a Secretaria Municipal de Assistência Social. A minha vinda até a Câmara de Vereadores é apresentar a nossa campanha de arrecadação aos fundos da infância e adolescência e também para o Fundo Municipal do Idoso, que é através da arrecadação do Imposto de Renda 2025 e exercício 2024. Que ela está em andamento, né? As declarações já começaram, e vão até final de maio, mas ainda dá tempo, ainda a gente pode fazer isso. Mas para isso, a Secretaria de Assistência, por os fundos estarem ligados à nossa secretaria, se sentiu na obrigação também de fazer a prestação de contas desses trabalhos, para onde esse recurso está sendo destinado. E isso ocorreu no último dia 9 de abril, nesta casa, nós tivemos o primeiro fórum das boas práticas das entidades que foram contempladas pelo edital de 2024, né? Aonde nós tivemos a presença de as quatro entidades que foram contempladas com R$50 mil cada uma pelo edital do FIA, apresentaram os seus trabalhos aqui para nós. E foi com uma grande satisfação que a gente recebeu eles aqui. E eu vou citar quais foram. A Associação Pleroma, a geração eleita, que trabalha com esporte e lazer, se utilizou do diagnóstico municipal da criança e adolescente para ver as áreas de maior vulnerabilidade. Eles estão ofertando, então, esportes, aulas de futebol, handebol, voleibol e o jiu-jitsu. E trazem essas crianças e adolescentes de outros bairros mais distantes que não conseguem chegar até o Campo da Água Verde. O projeto apresentado no FIA foi para 80 a 90 crianças. Contudo, todo o trabalho deles, hoje eles atendem em torno de 350 crianças. Então, esse é o primeiro projeto que foi apresentado. O segundo projeto foi da Associação Canoinhense de Deficientes, a ACD, que com o espetáculo inclusivo da arte circense. 25 alunos da ACD, pessoas que participam da ACD, estão aprendendo artes circenses de forma inclusiva. É um projeto inovador e nós tivemos a grata satisfação de receber e assistir a primeira apresentação deles aqui nessa Câmara de Vereadores. Foi maravilhoso ver quanto as famílias e as pessoas que estavam se emocionaram com o trabalho sendo realizado. O terceiro projeto é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, a APAI, que tem a intenção de atender em torno de 100 crianças. O recurso que eles solicitaram foi para aquisição de equipamentos para construção, né, para então a abertura de uma sala sensorial. O que eu posso dizer dela? Tanto pela apresentação deles e pelo que eles estão trazendo para nós, é extremamente tecnológico, mas é terapêutico e relaxante. São luzes, neon, é uma coisa inovadora no município. Também não é algo novo, algo que vai ajudar em muito aquelas crianças que precisam desse trabalho. Também temos o Instituto dos Bombeiros do Planalto Norte, que apresentaram o projeto Bombeiro Mirim, na rede de ensino de Canoinhas. Eles já estão em andamento, né? O projeto está acontecendo. Houve algumas
a inauguração não, perdão. Já teve algumas recebimento do certificado, né? Essas crianças já estão sendo agraciadas por esse trabalho, que começou com palestras, com ensaios e também a formatura, onde que eles recebem o tradicional banho, né? O caminhão do Corpo de Bombeiros. São 410 crianças participando desse projeto. Os fundos, tanto do Fundo Municipal do Idoso, quanto o Fundo, né, da Infância e Adolescência, eles são de caráter de captação de recursos para financiar projetos inovadores. Quero deixar bem claro que esses recursos não são utilizados para manter aqueles serviços que a prefeitura deve manter. Então, eles são inovadores, são projetos principalmente para a organização da sociedade civil, que de uma forma ou outra apresentam projetos além daquele trabalho que eles já realizam. Dentro do prazo estipulado, então, falando agora diretamente aos senhores, e peço tanto aos nossos vereadores, como à população em geral, que façam a doação ao imposto de renda, porque não é um gasto, tá? Quando fala assim em doação, essa doação ela não vai além daquilo que você tem que pagar. Apenas você vai destinar 3% nesse momento, que enquanto está ocorrendo o imposto de renda é o máximo que você pode doar, como pessoa física, 3% para o FIA ou para o FMI, que é o Fundo do Idoso. Você pode doar, isso não vai gerar custo nenhum. Apenas, vamos dar um exemplo, de vez de mandar os R$1.000 para o governo federal, então para a Receita Federal, 3% desse valor você pode destinar para um dos fundos, que serão transformados em projetos. Dia 14/4, continuando a nossa programação, a gente teve o primeiro café com os contadores no Centro Empresarial, onde a gente apresentou e convidou todos os contadores do município para a apresentação desse projeto. Porque quem faz? Talvez não é, a maioria de nós não fazemos nossas declarações, mas sim os contadores ou pessoas especializadas nessa área. E por isso que a gente fez essa chamada para explicar, e também, como é um período do imposto de renda, não conseguimos atender a todos. Mas a nossa presidente do Conselho Municipal, né, do Idoso, fez o convite pessoal a cada contador do município que tem o registro, né, na nossa contabilidade, aqui na nossa prefeitura. E entregou junto já como que faz, passo a passo, a declaração, como que destina esse recurso para nossos fundos. E agora a gente pede, respeitosamente, para que todos os vereadores e pessoas que nos estão assistindo entrem nas nossas redes sociais, que distribuam essa informação, que contribuam para nós, levando à frente as nossas informações. Porque no dia 11 que se passou, a gente lançou a campanha visual, né, nas redes sociais, onde explica para que, como e onde destinar o nosso imposto de renda. Porque a gente precisa muito desse recurso, porque ele não vai ficar para o município, deixar bem claro, isso é projetos para as entidades. Inclusive, no mês de maio, vai sair um novo edital do FIA. As entidades que estão pretendendo apresentar novos projetos já vão se preparando, porque a gente vai ter novamente esse edital para novos projetos. E eu digo para vocês, é uma alegria, é uma satisfação fazer parte desse trabalho, porque quando a gente vê o resultado que um fundo está promovendo com as entidades, organizações da sociedade civil, que muitas vezes trabalham com donativo, com voluntariado, eles precisam desse incentivo. E nós somos o intermeio desse projeto. É quem programa e quem executa o trabalho para que chegue até o destino final, que é o recurso para essas entidades. A doação, então, rapidamente dizendo, pode ser destinado, então, 3% pessoa física, 1% da pessoa jurídica, através de um link que tem na declaração. Na hora que você abre, o menu está lá. Doações diretamente na declaração. É ali. Você vai preencher o valor até 3% da sua declaração de imposto de renda. A novidade que a gente aprendeu, porque todo dia a gente aprende, é de que pessoas que têm a restituir também podem doar.
Porque muitas vezes as pessoas não sabem dessa informação. Você preenche e o próprio sistema diz para você que você tem uma declaração a restituir e não a pagar. Correto? Para quem já foi retido na fonte. Porém, esse valor você vai pagar, vai sair uma DARF, você vai pagar e depois ele automaticamente volta para sua restituição. Então, é passível de fazer essa destinação também. Quanto a recibo, é uma pergunta constante. Se fizer a declaração diretamente, né, na doação diretamente na declaração, vocês podem, no caso, destinar o valor no máximo de 3%, apenas saindo uma guia DARF. Vai sair 2 guias, uma da doação e uma do débito que você tem com o imposto de renda, com a Receita Federal. Fazendo o pagamento dessas, automaticamente já está comprovado o pagamento. Contudo, a gente está anunciando que a questão do recibo, mesmo assim a pessoa queira, então ela pode entrar. Está lá nas redes sociais um e-mail, tanto do Fundo do Idoso como o Fundo da Infância, que pode ser enviado e a gente emite esse recibo para essas pessoas. Por uma questão de segurança, uma questão de controle. Para não se estender, eu queria dizer que todo esse trabalho é em conjunto de vários atores, principalmente dos conselhos. Então, eu quero agradecer profundamente o trabalho dos conselhos, tanto o Conselho da Criança, do Direito da Criança e Adolescente, como do Fundo, né, do Conselho Municipal do Idoso, que faz um trabalho excelente. Quanto ao edital do idoso, nós temos, faz 2 anos que ele está recebendo. Esse é o 2º ano que ele está recebendo doações do Fundo do Idoso. Por isso que ainda não saiu o primeiro edital. Estamos programando para o final desse ano o edital, para também contemplar ações aos idosos. Tá ok? Presidente da Câmara, eu acredito que a minha fala seria sobre isso. Se tiverem perguntas, senhor presidente, eu fico à vontade. Sim. Secretário, se me permitem umas perguntas. Conversávamos antes do início da sessão, né? E uma coisa que sempre vão perguntar, principalmente para nós, vereadores, quando os projetos, quais são os requisitos? Quem pode solicitar esses recursos doados? Porque a gente sabe que não é qualquer pessoa, às vezes vem uma pessoa de fora com interesse em captar esse recurso para fazer um determinado projeto, não faz. Mas é importante esclarecer quais são os requisitos, quais tipos de entidades podem realizar projetos com esses recursos. Boa pergunta, vereador André. As entidades, as organizações da sociedade civil, que se tiverem interesse a participarem do edital, um dos principais requisitos, vamos falar do Fundo da Infância. Ele deve estar cadastrado no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Esse é o primeiro passo. Mas como que eu faço isso? Esse mesmo e-mail pode ser utilizado ou através do processo digital na página da Prefeitura, quando você vai solicitar esse cadastro, né? E eles vão ter que passar todo o rol de documentação que é necessário para fazer. Não é necessário esperar o edital a sair, pode ser feito a qualquer momento. Tem que ter, aí o edital, esse é obrigatório, estar registrado no Conselho. Os outros critérios vão estar dentro do edital cada vez que lança. Então, cada edital pode ter mudanças. Como vamos, por exemplo, pode ser exigido que a instituição tenha sede no município de Canoinhas, é uma exigência. Que ela tenha já 1 ano comprovado de existência e funcionamento. E que tenha capacidade e espaço físico para executar o trabalho. Então, esses são alguns critérios. Tem alguns menores, que é ter as CNDs em dias, né? Comprovar que os membros não fazem parte de outras organizações, enfim, uma série de critérios. Mas esses são os principais. Mais alguma parte? Só mais uma pergunta assim. Por exemplo, esses recursos, eu vi que tem um projeto até do Ajax, do CRAS, ele pode abranger times de futebol, entre outras entidades, porque eles têm associações, né? Por exemplo, eu tenho vários projetos, né? O Gilbans que está mais por dentro, né? A gente fala do Manolos, mas tem várias outras entidades.
eles poderiam concorrer e realizar projetos, não somente aproveitando até como você está aqui como representante da assistente social, não somente pelo fundo, mas a concorrer em outras situações para realizarem projetos sociais dentro de sua área de atuação. Que tipo de adequação? Eles teriam que fazer um estatuto, teriam que fazer um CNPJ de associação, CNPJ, entre outros critérios, se puder, só para especificar para o pessoal, que até eu recebi um questionamento aqui. Ok. Então, são duas situações. Uma sobre as parcerias, né? Então, os CRAs, hoje nós temos, como você citou, a Ajax e Estrela Azul, que são duas parcerias, né? Então, a gente está entrando com ajuda na alimentação, até alguns artigos, mas é através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAs. Isso é parceria. Nesse caso, não há exigências, né? Mas tem que estar dentro da abrangência do CRAS para fazer esse trabalho. Qual a entidade pode buscar o CRAS, o coordenador de cada CRAS, para fazer essa parceria. Já as entidades que querem concorrer a um valor de um projeto do FIA, eles têm que, sim, ter um CNPJ, o estatuto, a comprovação para poder entrar. Então, nada impede o Ajax ou qualquer outra entidade aqui citada participar, né, apresentando projetos ao edital do FIA. Contudo, vai passar por os mesmos critérios e tem que ser inovador. Então, André, eu quero deixar bem claro que muitas entidades falam sobre a descontinuidade dos projetos, a dificuldade. Contudo, se você apresentou neste ano um projeto que se trata sobre escola de futebol de tal idade, de 7 a 12 anos, vamos dar um exemplo, no próximo projeto não pode ser continuado do mesmo projeto. Ele tem que ser inovador. Ou seja, ele tem que ter outra categoria, outro objetivo. Quem sabe participar, então, de campeonatos. É uma continuidade, é futebol, mas não é treinamento. Agora é participar de competições. É isso que tem que ficar claro, que não pode ser uma coisa contínua no mesmo serviço, porque não é essa a ideia. Os projetos do FIA são para projetos inovadores e não continuados. E uma última pergunta, desculpe ali. Esses recursos podem ser utilizados, por exemplo, para aquisição de patrimônio, construção, edificações, ou ele tem algum recurso, alguma limitação naquilo que ele pode ser aplicado? Ele também tem esses critérios, né? Então, para que pode ser utilizado, a cartilha do FIA, ela explica, deixa bem claro que tem alguns itens que não é passivo, né? Mas normalmente pode ser pago a instrutores, professores, pode ser pago, mas a construção nesse FIA, no FIA municipal, não. Então, assim, tem o recurso até, inclusive, no ano que passou também nós tivemos, né, o edital do FIA estadual, qual previa construção. Então, cada edital vai trazer as suas singularidades, né? Muito obrigado, Wilson. Mais alguma parte? Senhor... Vereador Gilbans? Boa noite, secretário. Boa noite, secretário. As perguntas que eu tinha, basicamente, eram as que o meu colega André ali fez. Mas eu não poderia deixar de parabenizar, porque como eu estive à frente da Fundação Municipal de Esporte, eu tive acesso e vim conhecer o FIA mais de perto e via que naquele tempo a principal dificuldade era exatamente essa, das entidades não saberem o que fazer. Hoje, bem esclarecido aqui, e isso é importante, uma fala do secretário, para nós vereadores e para aqueles que estão acompanhando, fazermos essa publicidade e passar para frente como é feito, porque foram faladas em 3 entidades, são 3 entidades já muito bem conhecidas, muito bem fundamentadas em Canoinhas, mas podem vir outras também, né? Outros que venham participar, não só do FIA, mas também como do idoso, que, como falou, não é que vai estar dando um dinheiro a mais, vai ser da restituição, então vai ficar no nosso município e vai ser usado principalmente, né, nas nossas inovações aí. Então, parabéns, secretário, e vamos continuar aí, com certeza, publicizando, porque em 2017 eu me lembro que eu escutava em valores eu não sei quanto está hoje, né, o recurso do FIA, mas na época ali tinha mais de 1 milhão e não era usado esse 1 milhão, ele estava lá guardado, se dizia que tinha o dinheiro, que tinha a contribuição, mas ele não era usado. Mas não era usado por exemplo, que a assistência social não queria usar, é porque realmente não tinha o conhecimento das entidades que aquilo que deveria ser feito para ver o acesso e para ter essa contribuição aí nos seus afazeres, né? Eu estive lá na plenitude visitando lá, realmente é show de bola lá, todas as modalidades que eles têm lá, né? Judô, futebol, futsal, então jiu-jitsu, tudo que eles têm lá. Então, parabéns, eu acho que esse é o caminho mesmo, mostrar para a população tudo aquilo que eles contribuem e depois eles têm direito também. Mais alguma parte? Senhor presidente,
Com a palavra. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, meus amigos colegas vereadores, boa noite ao público que está nos assistindo aqui presencialmente, boa noite ao público também que está nos assistindo nas redes sociais em casa. Tem uma pergunta para o secretário, a hora que o secretário falou da alimentação, que está indo para o Ajax, é isto, né? Gostaria de saber se essa alimentação é acompanhada por nutricionista ou algo tipo assim. Ouvi relatos de vários pais que têm filho, que estão cadastrados, são mais de 100 crianças que frequentam a associação do Ajax, do bairro Loteamento Santa Cruz, e tem ajudado bastante, só que o Fernando, que é voluntário também, que tem o projeto social lá, ele tem pedido frutas para as crianças, suco, esse tipo de coisa. E sempre bolo, sempre pão, essas coisas, sabe como? Então, gostaria de saber se há alguém, tipo, verificando isso daí, se tem alguma nutricionista fazendo esse trabalho. Então, Cezão, as alimentações são produzidas pela nossa cozinha comunitária. Quem é a nossa técnica responsável é a Kênia, ela é nutricionista. Ela que prepara os cardápios de todos os projetos, tanto os projetos de parceria quanto os serviços de convivência. Então, na verdade, eles também disponibilizam frutas. A questão é o seguinte, eu não posso até precisar hoje quais são os dias e quais alimentações que tiveram, né, na última semana. Porém, eu tenho certeza que a nutricionista está acompanhando porque ela é a responsável e coordenadora da cozinha. Muito obrigado, senhor secretário. É bom a gente saber, né? Porque o Fernando acabou de mandar mensagem para mim que sempre vai só bolo, sabe? Então, agora a gente sabe que tem uma nutricionista, a gente pode estar mesmo até fiscalizando e cobrando, né? Juntamente com o pessoal, juntamente com os pais, para ir uma alimentação, né? Tá certo que é doado para os projetos, mas para ir uma alimentação de grande importância, né? Nutritiva para as crianças aí, né? Que vem trazer muita saúde para elas aí. E quero dar os parabéns para o Fernando, que faz esse projeto social no bairro Loteamento Santa Cruz, totalmente de voluntário e gratuito para as crianças do nosso bairro, não só para o loteamento, mas como para o Cristo Rei, Vila Zúguma, Jardim, Coab 1, Coab 4. Então seria isto. Obrigado. Eu que agradeço. Mais algum vereador? Então, gostaria de, primeiramente, desejar uma boa noite aos nobres colegas, secretário Wilson, parabéns pela sua explanação. Creio que ficou ali no meio termo entre uma explanação técnica e também uma explanação um pouco mais informal, que eu creio que muitas pessoas conseguiram realmente deduzir as nuances do que é o FIA e como se cadastrar. Porém, eu também gostaria de solicitar para que esse material fosse repassado para a assessoria da casa, de imprensa da casa, para que a gente possa fazer a divulgação, tanto nós, vereadores, quanto a população também possa acessar esse material. E eu também teria duas perguntas, que são questões mais técnicas. A primeira, aquela pessoa que já fez a declaração do imposto de renda, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que se adiantam na declaração do imposto de renda, que de certa forma são organizadas ou já tiveram problemas com o imposto de renda, então eles mal esperam sair a declaração do imposto de renda para estar realmente fazendo essa declaração. A gente sabe que esse leão não dá trégua, né? E a segunda pergunta também é relacionada a um termo técnico, ou talvez a um rito técnico, que é com relação ao fundo do idoso. Esse prazo de 2 anos seria a carência, então, mínima do fundo. Então, nesses 2 anos, o município teria que ter o fundo ativo para, posterior, abrir os processos? Seriam essas duas perguntas. Então, respondendo à primeira pergunta, Marcos Homer, como presidente, eu vou dizer para você que o sistema, né, da declaração de imposto de renda não é um sistema tão comum e tão fácil de lidar, mas assim, eu acredito que se a pessoa fizer a retificação, pode ser feita a alteração, porque qualquer alteração pode ser feita durante a retificação. Contudo, lembrando, se ele já fez o pagamento da DARF, daí não. Né? Porque no momento que ele fez a declaração de imposto, a guia DARF daquele imposto que ele está devido, ele já é emitido. E aí, se você fizer retificação, talvez ele não é cancelado ou ele já tenha pago então daí já não é possível mais. Quanto à questão técnica, você perguntou, não. Após a criação em lei do Fundo Municipal do Idoso, ele já pode lançar editais. A questão é que hoje, para vocês terem a diferenciação,
Enquanto fundo né, da infância e juventude, da infância e adolescência, nós temos aí em torno de 1.300.000. O Fundo Municipal do Idoso, nós temos R$70 mil, e é passível de ser feito já após a constituição da lei. Então, somente para compreensão é que vocês estão aguardando que esse fundo tenha uma disponibilidade maior de recursos para abrir um edital para que possa, sim, ter aplicabilidade nos projetos. Seria isso, então? É assim, essa espera não é por falta do recurso que no fundo, né? Com esses R$70 mil, a gente já poderia lançar o edital, como eu falei, assumir a secretaria agora no início desse ano, a gente já está propondo o lançamento do edital até o final do ano. Contudo, o lançamento desses editais também são bem extensos, necessário um estudo técnico para que seja, então, lançado. Mais alguma parte? Então, gostaria de desejar uma boa noite para o nosso público aqui. Temos assistentes sociais aqui, funcionárias de carreira do município, que a gente vê a preocupação, né, em, de certa forma, dar uma aplicação para esse recurso, né, porque eu, até quando era vereador, conversava com a então secretária Kátia, a gente tinha esse anseio que estava o recurso e a gente não conseguia realmente, né, vereador Jubanski, de fazer esses credenciamentos e esse recurso poder ser utilizado. Então, gostaria realmente de agradecer o empenho em correr atrás, mais uma vez fazer o convite à nossa população, né, que hoje o maior dilema do povo brasileiro é pagar imposto e não ver ele voltar para nós. Então é uma maneira da gente deixar um pouquinho desse imposto de renda aqui para Canoinhas, para ser aplicado por aquelas pessoas que nós conhecemos, as pessoas que fazem esse trabalho muito bacana. E deixo o secretário para suas considerações finais. Só uma questãozinha. Eu não sei de que forma, se pode ou não, né? Mas o imposto de renda que é descontado dos vereadores, ele vai para a prefeitura, né? Então, de repente, se há possibilidade, mesmo assim, indo para a prefeitura, destinar essa porcentagem, que é até 3% que pode? É que, assim, dentro da declaração, vamos por partes. Neste momento, como a declaração de imposto de renda já está em andamento, é 3%, né? Se caso for fazer uma doação para o ano exercício 2025, aí é até 6%. Então, assim, mas para nesse momento, para a declaração que está em andamento é 3%. Quanto à questão técnica que você me questiona, eu não tenho conhecimento de que o imposto de renda retido de vocês vá para a prefeitura. Isso, né, eu não tenho essa informação, então eu não posso dizer, porque eu sei, vamos dizer assim, eu como servidor público, né, que estava, vamos dizer assim, como eu falei, ele é retido na fonte. Então, é esse o termo na folha de pagamento. Esse imposto retido na fonte. Se você for fazer a declaração e ainda estiver lá que você vai restituir e não tem a pagar, digamos, você pode sim doar. Contudo, Gilberto, você vai ter que pagar aquela DARF que sair para receber, digamos assim, em setembro, outubro, quando vem a restituição. Mais alguma parte? Então, novamente, convido o secretário para suas considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos aqui pela recepção. Eu quero agradecer imensamente a todos os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, porque fazem um trabalho excepcional. A Secretaria Municipal de Assistência está atendendo a todas as demandas necessárias. Aos nossos vereadores, quando encaminham algum pedido, algum requerimento, a gente prontamente está atendendo e respondendo. E ficamos com as portas abertas a cada um de vocês que queiram nos conhecer, o nosso trabalho, conhecer mais a fundo sobre todo o trabalho da política de assistência social, estamos à disposição. Obrigado.
Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 37 de 2025 que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e dar outras providências, e do projeto de lei número 38 de 2025 que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão para a ordem do dia para a primeira votação dos projetos referidos, 37 e 38. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam a inclusão do projeto permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 33 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 33 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 35 de 2025, que autoriza o uso do bem público e dá outras providências, permitir a utilização do bem público Parque Agropecuário Industrial José João Clempos, Aildo José Gonçalves, nos dias 27 de abril de 2025, para a realização do evento Duelo de Laço na Vaca Mecânica. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 35 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 34 de 2025, que altera a lei 6.951 de 15 de fevereiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 34 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 36 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial através do provável excesso da arrecadação orçamentária e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 36 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de decreto legislativo 01 de 2025, que aprova as contas de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de decreto legislativo 01 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 37 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o referido projeto em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 38 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Senhor presidente, sim. Se é possível só esclarecer ao público, até porque não aparece no sistema, quais seriam essas despesas custeadas, fazendo um favor. Então, o projeto, vou pegar ambos aqui, a gente já fazer uma breve explanação. O primeiro projeto vai custear os nossos atletas da melhor idade, né, que é o termo que a gente costuma muito utilizar, para participar dos JAST, né, que é os jogos referentes a essa categoria. Então, esse ano, o custo vai ser de R$ 31.313, né, e
contempla as modalidades de dominó feminino, masculino, beach tênis, canastra, bolão 23, dança coreografada e demais atividades. Essas despesas são com alimentação, transporte, hospedagem e despesas emergenciais também. Então, lembrando que o valor é até 31.313, podendo ter variação para menos, não para mais. O segundo projeto, que viria a ser o 38, vai custear as despesas para o grupo de dança Urban Style, para eles participarem do 13º Prêmio Desterro no Teatro Almir Rosa, no dia 13 e 4 de maio, com despesas de até 4.800. Essas despesas são de transporte, na realidade. E lembrando que o município já participa de forma há mais de um ano, então seria um evento recorrente de ambos os eventos. Então a gente não vai estar criando nenhum projeto para uma nova abertura de participação, e sim são projetos e eventos que eles já participam há mais de um ano. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma observação, o projeto que há muitos anos é elaborado pelo Serginho Teixeira é muito bem visto a nível estadual, nós somos uma referência na dança, e é um projeto que começa com uma iniciativa pessoal do Serginho, hoje está ganhando outras proporções através da Inovarte, e com certeza merece o nosso apoio, assim como o apoio do JAST ali para os Jogos Abertos da Terceira Idade, porque isso é investir em qualidade de vida e melhorar a expectativa de vida da nossa melhor idade. Era o que continha, senhor presidente. Sim, mas alguém quer discutir? Lembrando que vai ser o primeiro ano, e também a equipe de Canoinhas vai participar do beach tênis, Então, uma modalidade crescente, e a nossa melhor idade também está invadindo as quadras dessa modalidade. Então, é muito gratificante a gente estar aqui apoiando o esporte em todas as idades e em todos os segmentos. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 38 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, ADOC, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 188, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezano Tax. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal da administração, solicitando informar as seguintes informações referente ao valor de R$100 mil constante na ordem bancária número 202, 50B015859, emitida em 7 de fevereiro de 2025, vinculado ao processo SGP número 4108/2024. Primeiro, qual o atual destino do montante dos R$100 mil indicado à referida ordem bancária? Houve retenção, bloqueio ou remanejamento do referido valor? Em caso afirmativo, qual a justificativa? Terceiro, quando está previsto o repasse dos recursos ao Ajax? Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público que aqui nos acompanha. Quero dar uma boa noite especial hoje para o seu Zico, que está aqui, representando o Ajax, então. E, senhor presidente, eu faço uso da palavra nesse momento, porque na semana passada o deputado Antídio Lunelli esteve aqui em Canoinhas, e eu e o vereador Cezão acompanhamos o deputado Antídio para entregar algumas emendas. Vieram R$750 mil em emendas para Canoinhas. Algumas já vieram, outras 2 estão cadastradas já, então, se Deus quiser, logo estão no nosso município também. Essas emendas, senhor presidente, uma delas foi para a POCA, o carro objeto dessa emenda já está com a POCA. Outra emenda para o Hospital Santa Cruz, outra emenda para uma viatura para a Polícia Militar. Outra emenda cadastrada, secretário Wilson até mencionou aqui a Pleroma, a outra emenda cadastrada é para a Pleroma. E, senhor presidente, a gente tanto fala aqui, Falamos hoje, inclusive, coincidentemente, sobre o esporte, sobre a necessidade do esporte, e estamos aqui aprovando um projeto de lei para auxiliar no esporte também. Mas, senhor presidente, que
triste, que vergonha, que lamentável quando chegamos com o deputado Antídio naquele campo que é ali do lado da Escola Santa Cruz, que existe uma sessão de uso, e eu tenho ela em mãos, essa sessão de uso, do Estado cedendo para o Ajax. E quando a gente chegou com o deputado Antídio para fazer essa entrega simbólica dessa emenda, somente lá ficamos sabendo que essa emenda não foi passada para o Ajax. É triste porque a gente corre atrás de emenda, fala com o deputado, daqui a pouco os deputados não mandam mais, porque eles mandam para uma finalidade, e quando chega aqui, cadê? Esse é um problema muito sério, não é de hoje que a gente enfrenta isso. Senhor presidente, o senhor, enquanto vereador na legislatura passada, também enfrentou esses problemas, então sabe como a gente fica revoltado, como é vergonhoso esse tipo de situação, de a gente ter que estar lá, com o pessoal do Ajax, com várias pessoas lá, com o deputado aqui, tendo que falar que a emenda está parada na prefeitura. Como assim? As outras emendas, senhor presidente, graças a Deus elas estão vindo fundo a fundo, estão vindo pelo Estado, porque senão eu tenho medo que também não seja destinada para o que veio. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação. Peço desculpas, Zico e pessoal do Ajax, e a gente vai estar aqui cobrando. Porque essa emenda veio com uma finalidade. Eu sei que vocês conversaram já na prefeitura, que vocês estão batalhando, que já mudaram muito lá aquele campo que tinha mato, estava abandonado, o pessoal tem foto para demonstrar isso. E aí, quando conseguem essa emenda, que vem via prefeitura, fica parada? Senhor presidente, esse é meu relato, é por isso que eu estou usando essa palavra hoje, fica aqui minha indignação e meu pedido para que a prefeitura realmente resolva essa situação, porque não pode ficar assim. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente? Sim, vereador. Se me permite, eu gostaria de assinar junto. Eu acompanhei há um bom tempo ali o projeto ali do Zico. Também tive algumas emendas, só que eu fiz uma emenda, antes mesmo até de saber da sessão de uso para o Zico, através do Sargento Lima para a reforma do campo. Daí ela foi usada até para fazer o alambrado ali, e no momento está sendo feita uma praça lá, que também com recurso ordinário. Eu tive algumas conversas com alguns servidores efetivos da casa, e eu acredito que tem que ser até feito um convite para a Liliane, que é responsável, hoje ela está na Secretaria do Planejamento, para ela fazer algumas explicações. Eu tenho umas emendas também paradas desde 2019, que foi para o projeto ali do Social do Karatê, que a gente está vendo alguns meios ali para também trazer. E é importantíssimo que ela venha esclarecer os pontos e também ver um meio da gente achar uma alternativa de repassar esses recursos de uma forma correta. Eu acredito que o projeto do Ajax é fundamental, eles assumiram uma obra ali, um patrimônio público que estava, como disse a vereadora Tati, abandonado. Quantas vezes eu encontrei o Zico lá trabalhando na força, né, na mão, fazendo o projeto ali e fazendo acontecer realmente. Só que realmente, esses 100 mil faz uma diferença, ainda tem vários ajustes a serem feitos ali, e nós temos que ter esclarecimentos tanto por parte do poder público e achar ali um melhor caminho para o quanto antes nós destinarmos esse recurso. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para o Zico, para todos os envolvidos que participam do projeto Ajax. Faça minhas palavras da vereadora Tati. Estivemos lá com o deputado. Ele queria bater foto, queria ver o que foi feito com os 100 mil reais. Infelizmente, né, foi só feito o serviço braçal da família e não pudemos mostrar, né? Ele queria ver o que foi feito com os 100 mil reais. Pudemos mostrar só a grade ali, que foi repassado um pouco de dinheiro. Então, fico pensando que nós, como os vereadores, devemos achar uma solução, juntamente com o vereador André, que falou que tem que vir a secretária dar algumas explicações, que tem emenda parada desde 2019. Então, se esse dinheiro veio para essa finalidade, que ela venha a ser repassado. Porque hoje mesmo, que nem a vereadora Tati falou, foi falado sobre o esporte, o quanto o esporte é importante para a nossa amada Canoinhas, para as nossas crianças, que são o futuro da nossa nação, o futuro de Canoinhas. E quando vem esse recurso, quando vem essa emenda, os deputados vêm aqui para ver, né, o que foi feito com a emenda e se dá cara que não foi feito muita coisa porque não foi repassado. Conversei também com a esposa do Zico, com alguém ali, tentaram procurar soluções, né, no gabinete da prefeita, com várias pessoas, tentaram procurar soluções e deram com a cara
a tapa, né? Deram o cara a tapa para ir atrás desse dinheiro e infelizmente não atenderam. Fiquei sabendo também por eles também que eles estão indo atrás do dinheiro e estão fechando a porta na cara deles. Então que eles venham aqui mesmo e dê resposta para esse povo que precisa, para as crianças que estão esperando, né, o melhor. O campo estava lá virado num mato, né? O Zico, né, totalmente de voluntário, a família dele, todas as pessoas que estão lá limpando com muito amor e carinho para acontecer o projeto, falaram que não tem onde as crianças trocar a roupa, né, trocar para se vestir, não tem um bebedouro, não tem água. Então esse dinheiro tem que ser repassado de imediato, o quanto antes para eles, para ser destinado às necessidades do Campo Ajax, para prestar um melhor serviço de qualidade para essas crianças, que são totalmente gratuito. Então, meus parabéns mais uma vez, Zico, parabéns a todos os envolvidos e que tomara a Deus que em breve esse dinheiro seja repassado, que quando o deputado voltar aqui, esteja lá tudo pronto para ele não sair bravo daqui falando que, como assim manda emenda e não é repassado? Então, o senhor também viu, a família do senhor também viu a revolta do deputado, que estava esperando encontrar tudo pronto lá, e infelizmente não foi isso que aconteceu e ficou vergonhoso para nossa amada Canoinhas. É isso que eu continha, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 189/2025, de autoria do Diocesão do Táxi, da vereadora Tati Carvalho, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando que informe quais os projetos foram apresentados e qual o valor destinado pelo governo do estado de Santa Catarina ao município de Canoinhas em decorrência da reunião realizada no dia 13 de março de 2025 na cidade de Mafra, considerando que os demais municípios da região, representados por seus respectivos prefeitos, já anunciaram publicamente os valores e emendas recebidas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Então, estou fazendo esse requerimento. Surgiu após ontem usar a tribuna. No dia 13 de março, nós tivemos a reunião então com o deputado Jorginho Melo, né? Governador Jorginho Melo, que estavam repassando recurso para todas as cidades, para todos os municípios próximos aqui de nós. Quem apresentou o projeto? Coloquei aqui que também queremos saber que projetos que foi apresentado para o governador Jorginho Melo. Como a vereadora Tati falou ontem, cargo comissionado tinha bastante lá na reunião, não sabemos, estamos estudando a possibilidade de fazer uma lei também que acabe com isso. E no dia 13 de março, todos os outros municípios já prestaram conta de quantos que vai vir do governador Jorginho Melo para realizar os projetos que foram apresentados para eles. E Canoinhas, infelizmente, ainda não prestou, não falou nada, não surgiu nenhum vídeo, não está em nenhum lugar de transparência, nada. Então, posso usar aqui dos municípios vizinhos. Mafra conseguiu 15 milhões. Três Barras conseguiu 13 milhões e Bela Vista do todo conseguiu 8 milhões. E Canoinhas ainda não apresentou quantos milhões conseguiu e também não apresentou os projetos que foram apresentados para o governador Jorginho Melo para estar vindo recurso para Canoinhas. Então foi uma reunião de extrema importância que teria que ir com material, com vários projetos para apresentar para o governador e infelizmente ainda não foi postado quanto que veio de recurso para a nossa amada Canoinhas para estar realizando os projetos. Então seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 190/2025, de autoria do Diocesão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotílio Rieder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se existe projeto de pavimentação para o restante da rua Vereador João Alexandrina. Caso não haja projeto, solicita-se que sejam realizados os devidos estudos para elaboração e posterior execução do projeto de pavimentação. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Então, estou solicitando esse requerimento. Em 2017 foi feita uma pavimentação na rua Vereador João Alexandrina, mas eu fiquei sabendo que não tem projeto, que foi uma obra feita sem projeto. Não tem calçada, não tem bueiro, não tem nada. Foi só jogado uma massa asfáltica até uns 100 metros da rua Vereador João Alexandrina. Falemos agora sobre emenda. Queremos pedir uma emenda, né, para vir a pavimentação e queria saber se tinha projeto para a rua Vereador João Alexandrina. Procurei e não achei o projeto.
pedi ajuda pro pessoal aqui da casa para me ajudar a procurar esse projeto, se existia, para terminar esse projeto da Rua Vereador João Alexandrina. O nosso bairro, o loteamento Santa Cruz, tem um asfalto e meio, então, como tem o meio ali na Rua Vereador João Alexandrina, e gostaria muito que, se não houver esse projeto, que seja feito esse projeto de pavimentação para trazer melhorias para a nossa comunidade do bairro Loteamento Santa Cruz. Em 2019, eu perdi tudo na minha casa por decorrência desse asfalto. Fico muito triste com isso. Por causa da enxurrada, como não tem boca de lobo, como não tem meio fio, como não tem calçada, toda a água da enxurrada entrou para dentro da minha casa, acabei perdendo todos os meus móveis. Então foi um momento bem difícil. E para isso não voltar a acontecer, hoje eu, como vereador, estou trazendo aqui, não só para mim, mas para todos os moradores da Rua Vereador João Alexandrina, que seja feito um estudo para terminar aquela pavimentação asfáltica, colocar a boca de bueiro. Esses dias o secretário teve lá fazendo uns buracos e ainda ficou aberto os buracos. Então, quero muito que seja feito esse projeto, seja elaborado, que venha trazer melhoria para a comunidade do bairro Loteamento Santa Cruz, que esse asfalto 1,5 que venha a ser feito e que nós venhamos conseguir trazer recurso para terminar essa obra. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 191/2025, da autoria da vereadora Cátia Lescovs, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Altanir Antunes, presidente do CETRAN Santa Catarina e especialistas em trânsito, expondo e solicitando o que segue. Considerando que o sistema de estacionamento rotativo de Canoinhas é atualmente gerenciado pela empresa Hiprof Limitada por meio de contrato de concessão pública, contrato número 92 de 2019, decorrente do processo licitatório número 58/2019, modalidade concorrência número 4/2019, considerando o parecer número 378/2021 do CETRAN Santa Catarina, que trata de aspectos legais e operacionais relacionados à fiscalização de estacionamentos rotativos por empresas concessionárias. Considerando que o município de Canoinhas não dispõe de guarda municipal, venho, por meio desta, solicitar informações e parecer técnico do órgão municipal competente de trânsito quanto à regularidade da forma de operação da empresa concessionária diante das seguintes observações. Primeiro, o usuário tem 2 métodos para pagamento do estacionamento rotativo: cartões físicos com tempo pré-determinado de uso, sem possibilidade de reembolso ou compensação do tempo não utilizado; aplicativo de celular que permite controle mais flexível do tempo de uso, inclusive com encerramento sem prejuízo em caso de uso inferior ao tempo contratado, além também da possibilidade de reativação com carência de 10 minutos após o uso de 1 hora. Segundo, não há período de carência entre o momento do estacionamento e o início da cobrança, o que pode prejudicar o usuário em situações rápidas e eventuais. Terceiro, em caso de ausência de comprovação de pagamento, cartão ou aplicativo, a equipe da empresa deixa uma notificação no para-brisa do veículo informando que o usuário tem um prazo de até 5 dias para regularizar a situação no escritório da empresa ou via aplicativo. Quarto, a regularização consiste na compra de R$20 em créditos de estacionamento. Caso não ocorra a regularização nesse prazo, o caso é convertido em auto de infração de trânsito sem constatação direta por agente público, sendo a constatação feita exclusivamente por funcionários da empresa concessionária. Diante disso, solicita-se manifestação do órgão de trânsito municipal sobre a legalidade e regularidade dos procedimentos adotados pela empresa. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, funcionários da casa e os internautas. Como nós fizemos na semana passada a solicitação para que o representante da empresa Hiprof estivesse nessa Casa de Leis para prestar esclarecimentos em relação ao sistema rotativo adotado hoje no município, eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício ao Conselho de Trânsito do Estado para que a gente pudesse ter o parecer deles em relação ao modo de gerência desse contrato e a forma com que ele é tramitado, né, e oferecido o serviço para a comunidade, se está de acordo também com as legislações
vigentes no estado e se isso realmente está correto, porque a gente vê que em alguns municípios nós temos uma metodologia de trabalho, em outros municípios outras, né? Então, que a gente possa ter essa resposta até a vinda do representante da empresa, para que também possamos apresentar no dia da reunião. Seria isso. Muito obrigada. Senhor presidente, gostaria de permitir a autorização para assinar junto a solicitação. Autorizado. Senhor presidente, Sim. também, se a vereadora autora permitir, eu quero assinar junto. Sobre deliberação da autora, Autorizado. mais alguém que queira discutir? Senhor presidente, Sim. senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui presencialmente ou pelas redes sociais. Vereador, eu gostaria de, com a sua permissão, poder assinar junto, até porque eu fiz um requerimento também, pedindo todas as manifestações de um requerimento bem grande lá de todos aqueles, o que consta no contrato, né? E no contrato também ficou deles mandar o contrato base, o trabalho base, que não constava no contrato, e esse é importante para a gente poder analisar também. E eu acho que um é complemento do outro, então, se possível, gostaria de participar também. Com certeza. Fica aprovado. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador. eu gostaria de pedir para a vereadora também, para mim, estar assinando junto, né, de extrema importância, que até ele venha, né, o representante venha nessa casa para explicar para o povo, né, principalmente para o povo do interior aí que vem e entra numa loja e em menos de 5 minutos não acha a mulher e acaba sendo multado. No começo do rotativo tinha uns pontos que a pessoa tirava, se eu não me engano, o cartão ali, pagando o cartão de crédito, o cartão de débito, e infelizmente isso foi tirado. Aí muitas pessoas, né, mandam mensagem para nós, vereadores, eu acho que acredito que não é eu só o único, né, mandam mensagem, pois é, eu fui multado e fui lá no rotativo, paguei R$20 e não recebi nota fiscal. Então, que quando o representante do rotativo vir aqui explicar o porquê que eles não recebem esse cupom fiscal, né, para onde que vai esse dinheiro, se fica aqui ou vai para o federal, né, ou para o município. Então, será que está gerando imposto? Será que não está gerando imposto? Tem alguma coisa aí que tá errado e que venha a ser cumprido o contrato, né? Se eu não me engano, esse contrato é para 10 anos, acabei de perguntar para a vereadora Tati, eu acho que ela pode confirmar, e ver essa possibilidade aí, se Canoinhas verdadeiramente necessita, né, necessita de ter o rotativo. Eu acredito que, como morador de Canoinhas há anos, eu acredito que Canoinhas não necessita do rotativo, principalmente que o pessoal vem aqui, é rápido, compra uma comprinha rápida dentro de uma loja rápido. Eu acho que se nós como vereadores aí, após, né, se a gente estiver nessa casa de lei ainda, após acabar esse contrato, não renovar e tirar o rotativo para trazer melhoria e mais credibilidade para os lojistas de Canoinhas que estão ali, um movimento muito fraco, a pessoa deixa o carro lá para trás da matriz para ir numa loja. Então, seria isso, senhor presidente, que eu continha. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Vereador, eu sugiro até para que a gente faça em nome de toda a agilidade, né? Eu acho que é um assunto pertinente a todos os vereadores, eu creio que seja... Pode ser, sim. Mais algum requerimento? Vereador? Você votou? Está aprovado o requerimento? Sim, eu coloco em deliberação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade, porque será em nome de todos os vereadores, então o deferimento é automático, somente avisando a Secretaria da Casa para fazer o requerimento em nome de toda a agilidade. Senhor Mais algum presidente, requerimento? não há mais requerimentos. Solicito, então, ao primeiro secretário, o vereador Jubanski, informar se existem inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra. Senhor presidente, não é bem um assunto pessoal, porém, eu acho que é importante que essa casa saiba e que a gente já deixe registrada essa situação aqui. Não sei se os senhores também foram procurados em relação a isso. Não deu tempo de fazer um requerimento hoje, porque eu acabei vendo isso no final da tarde, mas parece-me que foi anunciado que a balsa lá de Paula Pereira iria retomar as atividades na data de ontem. E as pessoas lá estão muito chateadas com a situação, porque muitas pessoas foram até lá para atravessar, fazer a travessia, e chegaram lá e não está funcionando. Então, não deu tempo de fazer requerimento hoje, porque o nosso tempo máximo são as 15 horas para mandar o requerimento, mas já fica aqui, né, esse pedido para que a situação seja resolvida e para que informem a população, né, não digam, vai funcionar dia 14 e não avisem que não deu certo. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Vereador?
Senhor presidente, só por questão de ordem? Eu posso até, inclusive, explicar, que eu também vou dar essa explicação. Então tá bom, muito obrigada. Para vereador Gil, está escrito? Tá, senhor presidente. Essa informação que a vereadora traz, né, foi prometido, e a esperança que essa embarcação marinha, né, uma balsa aí, voltasse a funcionar, é uma espera de muitas pessoas, principalmente do nosso agricultor, que estava aguardando para poder passar e colher a sua produção que tem no Paraná. Devido às condições dessa balsa não estar funcionando, eles tinham um custo aproximadamente de 35 a 40 mil reais de reboque para transportar esse maquinário. E no dia de ontem era para voltar a funcionar essa balsa. Então, parece que não roubaram o cabo. Se calcula. Tanta coisa. Mas aqui eu quero dizer assim que lidar com o ser humano, nem todos, né? Mas tem uma quantia de ser humano aí que não é só Jesus na causa mesmo, né? A gente vê a questão hoje nas praças públicas aí, uns patrimônio público destruindo e tudo. Infelizmente, agora uma notícia dessa, chegaram a roubar o cabo da balsa, né? Não levaram a balsa porque só podiam descer rio abaixo, então. Mas o que eu quero aqui falar aqui sobre o Zico, né? Olhando daqui, eu não reconheci o Zico quando eu cheguei, né? Mas dizer assim, Zico, há 25 anos faz que você atua de frente ao Ajax, né? 27 anos, né? Então, o Zico tem um amor pelo esporte, esporte é saúde, esporte é educação, e ele está de frente, e eu só tenho a parabenizar o Zico e toda a sua diretoria do Ajax, a sua equipe, né? Em seu nome, eu estenda a toda a diretoria. E para quem viu e presenciou, acredito o Jubans, que os demais vereadores, quem viu o trabalho que o Ajax vem fazendo ali no campo do Sesc, né? Um trabalho muito lindo, um trabalho ali que transformou aquele local, né? Então merece respeito, merece apoio de todos, né? Porque o Zico não ganha nada com isso em dinheiro, valores, mas ele ganha credibilidade. Tenho certeza, Zico, um dia vai deixar saudade do trabalho que está fazendo juntamente com a equipe do Ajax. Parabéns ao seu trabalho, e o que tiver no meu alcance, e acredito que no alcance dos mais edis aqui, o senhor pode contar também. Forte abraço. Seria isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Então, para esclarecer os fatos, é importante que a população saiba realmente, né, no final de semana foi roubado o cabo de aço. O valor inicial do orçamento passa de R$3.000, são 250 metros de cabo de aço. Devido à extensão e o peso, foi roubado de forma mecânica, inclusive, então precisou puxar com um trator ou algum carro, então, e precisou também ser cortado ambas as laterais do rio, então tiveram que atravessar o rio para cortar um lado, depois cortar o outro e retirar esse cabo de aço. Foi feito o boletim de ocorrência. Eu creio que toda essa operação, é impossível que um lugar que é muito frequentado por pescadores, por pessoas, ninguém possa ter visto, né, essa ação. Infelizmente, na semana que a gente tem aqui nessa Casa de Leis, né, que um nosso projeto aqui desses vereadores que vai de encontro à comercialização desse tipo de material sancionado, ocorra um furto que não vai prejudicar um ou dois, vai prejudicar a população de 2 municípios, né? É lamentável, é triste, né? Então já foi feito todo o processo para a compra desse cabo. Então logo esse cabo esteja aqui, vai ser recolocado, e fica aqui a nossa tristeza, realmente, né? É complicado trabalhar com o ser humano. Porém, estou usando as minhas explicações pessoais, sei que não é algo pessoal também, mas eu creio que a população precise realmente saber de mais essa ação, né, que houve no nosso município.
Mais algum inscrito, vereador, então? Mais nenhum? Senhor presidente, só uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, para chegar a esse cabo? O senhor sabe informar para nós ou não? Quarta ou quinta? É bom para explicar a população, né? Que agora quarta e quinta, volta de volta, né? É que nenhuma empresa em Canoinhas tinha pronta entrega esse material. Então vamos supor ali, então, ali pelo dia 28, né? Até o final do mês está funcionando a balsa novamente, né? Se não, roubarem o cabo de volta, né? No caso, a gente tem quase certeza que isso aí já deve ter a pessoa que fez o furto já tem uma destinação para esse material, que não é da noite para o dia que se decide roubar 250 metros de cabo de aço. Obrigado por responder a pergunta, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário dia 22 de abril, lembrando que segunda-feira, 21 de abril, é feriado nacional, terça-feira às 19 horas. Tenham uma boa noite.